Irmão, o que eu quero te dizer? O Senhor tem falado muito ao meu coração nos últimos dias. Eu vou te falar o porquê. Eu tenho orado ao Senhor e a partir da oração do Senhor, eu percebi algumas coisas dentro da minha casa. E eu percebi que a minha comunicação, eu tenho duas filhas. Quem tem filho aí, digita eu. Eu tenho duas meninas, a Eloá de 7 e a Rebeca de 5. Havia uma disputa dentro da minha casa, uma disputa de atenção, irmão. Eu ia direcionar, eu ia disciplinar, eu ia ensinar minhas filhas. Eu percebi que eu estava havia algo dentro da minha casa que estava disputando a atenção e isso começou a me gerar um incômodo, lá na alma, um incômodo, lá no meu profundo. E eu pedi direção de Deus para algumas coisas, e a partir da direção de Deus, Deus me levou na história de Davi, eu reli a história de Davi, pastor Pedro, eu revi a história de Davi, e Deus, ele começou a crescer o temor no meu coração, eu comecei a ter temor da paz de Deus, temor, e depois vi tudo que Deus fez através da vida de Davi, um coração alinhado ao coração de Deus, e ele entrega algo para o seu filho. Mas por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque quando eu comecei a orar a Deus, Deus me deu uma direção. Está lá no comecinho de Deuteronômio, Deus me ensinou algo, eu estava ali já clamando ao Senhor, e Deus me disse assim, ó. O Senhor me disse assim, ó, no Deuteronômio 6. Eu estava orando pelas minhas filhas, pela minha casa, e o Senhor me disse assim, Deuteronômio 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver. Anota aí, irmão, digita aí, ó. Eu devo falar essas palavras. Você que é pai, mãe, acredito que você já pratique isso, mas eu não praticava de uma maneira tão clara e com revelação da parte de Deus. Se você que ainda não tem filho, o Senhor vai te abençoar aqui agora e vai prosperar você na família, nesse exato momento. Então escuta. Deuteronômio 6 está escrito, essas palavras que hoje lhe ordeno estão no seu coração. Você as inculcará aos seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também deve amarrá-las como sinal em suas mãos, sinais em suas mãos, e elas lhe serão por frontal em seus olhos. Não é só em mão, irmão, mas eu preciso ler, eu preciso praticar, amém? E você as escreverá nos umbrais de sua casa, nas suas portas. O Senhor me deu a direção. Eu cancelei tudo aqui em casa que diz respeito à tecnologia, irmão, para minhas filhas, tá? Tudo. Televisão cortei, tablet tinha ganhado da vovó, cortei, celular, papai e mamãe cortei, não tem acesso a mais nada. E aí elas não gostaram muito da ideia, dei uma Bíblia para cada uma ali, falei, essa é a Bíblia, agora eu vou contar a historinha toda noite, agora eu vou todo amanhecer, tomando banho, agora eu vou inculcar isso na cabeça delas de maneira mais clara e mais intencional que o Senhor me chamou. E elas pleitearam e falaram, mas a televisão eu quero, papai. Aí eu pus para ela uma programação, não sei se você conhece, chama Superbook. Desenhos, Bíblia, eu decidi fazer isso assim. E depois disso, irmão, o Senhor me levou ali para a história. E eu fui analisando tudo isso. Inclusive hoje, novamente, eu vim aqui para os benefícios da obediência. E o benefício da obediência é, portanto, guarde os mandamentos que hoje lhe ordeno, para que vocês sejam fortes e entrem e tomem posse da terra para onde estão indo, e para que prolongue os seus dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, aos pais de vocês, e a descendências deles, a terra que mana leite e mel. E o Senhor começou a fazer alguns direcionamentos para mim, irmão, em direção a... Por que eu estou falando dos mandamentos da célula com vocês hoje? Estou te explicando por quê, estou introduzindo. E o Senhor começou a me dar algumas direções, ele começou a me dizer assim, em Deuteronômio 11, 24 está dizendo, todo lugar onde puser a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Ninguém, irmão, digita aí, ninguém poderá resistir a vocês. O Senhor, o seu Deus, espalhará o terror e o temor de vocês por toda a terra que pisarem, como ele já lhes prometeu. Nós começamos a ver algumas coisas da parte de Deus, irmão. O que chamou muito a minha atenção, irmão, aqui que o Senhor me levou à história de Davi, para ganhar o temor em relação às coisas de Deus, numa proporção maior. E aí o que o Senhor me mostrou, irmão? Depois de tudo isso, o Senhor me fez voltar. O Senhor me fez voltar novamente no livro, que eu quero mostrar aqui para os irmãos. E aí ele
talvez você já se recorde, irmão, mas Deus ele dá um direcionamento para o seu filho, né? Ele dá um direcionamento. Primeiro ele fala aqui em 1 Samuel 2:30, ele diz assim: portanto o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andaria diante de mim para sempre. Mas agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desampararei os que me desprezam. O Senhor começa a fazer um alinhamento, irmão. E esse alinhamento é o temor da parte de Deus em relação às coisas de Deus, em relação àquilo que Deus faz. Eu estou compartilhando isso com vocês, irmão. Por quê? Porque o Senhor tem falado nos últimos dias. Eu estou aqui por isso. Eu estou aqui por isso. Estou aqui por isso, porque eu estava olhando para escalar, para alcançar, para multiplicar isso, irmãos, para multiplicar isso de uma outra maneira. Mas olha o que o Senhor fez, irmão, olha o que o Senhor fez. 1 Reis, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 2. Anota, versículo 1. Olha isso aqui, ó. Davi, eu não sei se você sabe, acredito que sim, mas Davi ele foi abençoado para poder transmitir o legado dele para o filho. Os reis naquela época morriam antes, não conseguia fazer tal façanha, mas o rei Davi ele foi abençoado pelo Senhor. Dentre algumas coisas que aconteceram, por exemplo, a família dele não foi bem sucedida por aquele ato de pecado que ele cometeu, Betseba, né? A família não prosperou por causa disso, mas Deus prometeu o trono, devido a uma sacada que ele teve em fazer o espaço para Deus morar, a casa para Deus morar, enfim. Onde eu quero chegar, irmão? Eu quero chegar que Davi, na hora da morte, entenda isso, irmão. Davi, na hora da morte, ele vai falar para o seu filho e ele vai passar o legado agora, ele vai orar, ele vai declarar, ele quer ter uma última conversa com o filho, no qual vai assumir as coisas, né? Vai gerenciar as coisas da família, as coisas de Deus agora. E Davi orienta algo, irmão. Isso aqui é poderoso demais. Davi orienta o seguinte. Olha o que está escrito aqui em 1 Reis 2:1. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão. Ordens, digita aí, irmão, ordens. Ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Portanto, tenha coragem, seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo o que fizer e por onde quer que você for. Amém, irmão? Eu não sei se você tem dúvida ou não da bênção, não sei se você tem dúvida ou não do que Deus gosta ou não gosta. O que nós sabemos é que nós somos abençoados por toda sorte de bênção no sangue de Jesus, na obra da cruz, na nova aliança. Eu não tenho dúvida disso, irmão. Não tenho dúvida naquilo que Jesus realizou pela igreja, naquilo que Jesus realizou por mim e por você. Eu não tenho dúvida, mas o que eu estou te dizendo aqui está ligado ao que agrada e desagrada a Deus, tá? Se você quer conhecer o coração de Deus, porque foi lá em Reis, foi lá em Samuel que Jesus me levou a Davi para dizer algo. Falou assim, ó: você, pá, recebeu o sangue do Cordeiro. Você saiu da FEBEM, Deus transformou sua casa, sua família, Deus mudou tudo, a sua história, tudo. 3 mulheres sem paternidade, hoje você é sua esposa, 2 filhas, 3 mulheres com paternidade. Deus tem te honrado, é maravilhoso, irmão. Mas Deus disse para mim: se você quer conhecer o meu coração, se você quer saber o que agrada e desagrada, irmão, Deus falou para mim: eu vou te mostrar a partir de hoje o que agrada e desagrada. E Deus começou a me mostrar, irmão. E eu tenho colocado meu coração diante de Deus pedindo mudança. E o fato de eu estar aqui com os irmãos, eu estou falando isso, porque o fato de eu estar aqui hoje, irmão, é mediante mudança da parte de Deus, que Deus disse: vai, seja forte, seja corajoso, vai. Se você deseja multiplicar o reino de Deus, se você deseja salvar o perdido, se você deseja equipá-lo para os dias de hoje, o envio da parte de Deus para a igreja, para aquilo que Deus tem confiado, irmão, você precisa entender aonde está o coração de Deus. Qual é a vontade de Deus, como Deus age, como Deus direciona, o que Deus quer para a tua igreja, o que Deus Pai quer para mim, para você, irmãos. Porque nós estamos aqui hoje, nessa segunda-feira à noite, horário de Brasília, às 21h28, o que nós estamos fazendo aqui, colocando um fôlego, colocando na nossa vida. Nós estamos aqui para glorificar o nome de Jesus, para que Jesus seja exaltado, para que Jesus seja glorificado. E como eu glorifico Jesus?
Como eu glorifico a igreja de Jesus? Como é que eu faço isso? Eu faço isso quando eu entendo o coração de Deus. Eu faço isso quando eu entendo a manifestação do reino de Deus. Amém? Deus tem mostrado isso para a igreja, para nós, irmão. Eu estou te entregando isso hoje. É algo que Deus especificamente falou para mim, tá? Falou para mim, é algo que Deus me entregou. É uma resposta de uma oração que o Senhor me deu. Mas eu não caminho sozinho, irmão. Eu estou contigo, sabe? Eu estou contigo. Eu tenho tanto encargo por aquilo que o Senhor está confiado nas minhas mãos. Eu tenho tanto encargo, irmão. Eu estava falando para minha esposa hoje aqui, falando dos ribeirinhos, falando do pessoal do Acre, falando do pastor que vai começar a obra lá na Argentina e vai puxar da Argentina para cá. Amém, irmão? Então assim, o Senhor tem confiado homens e mulheres, pastores de todos os lados, onde estou falando, Parra, me ajuda, me ensina, me direciona, entrega o que você tiver aí para mim. Eu quero manter o contato contigo, Parra, para a gente ir falando, eu colocando os desafios, irmão. E não somente isso, porque as ferramentas do reino de Deus é oração, é jejum, é Bíblia. E eu quero colocar isso diante do reino de Deus para apoiar a igreja no qual Deus tem confiado na sua mão, na edificação. Você não tem só os treinamentos que o Senhor tem revelado, porque eu disse para o Senhor, Senhor, nós vamos pegar o nosso treinamento de tudo aquilo que nós fizemos, eu falo que é o meu xodó, tudo aquilo que está tudo reunido, e nós vamos entregar para o maior número de pessoas, para quem quiser avançar, para quem quiser crescer diante do Senhor, logicamente com muita espiritualidade, com muita ativação dos dons, porque Jesus disse, né, vinde a mim os cansados, vinde após mim tomar sua cruz, e depois Jesus disse aqui, agora você espera o Espírito Santo vir, que foi lá em Pentecoste, espera até que venha do alto, aquele que vai caminhar contigo. Então, irmão, nós temos ferramenta, nós temos treinamento, nós temos direção, temos, irmão, mas mais do que isso, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos move. É o Espírito Santo de Deus que gera sede no seu coração, gera sede no meu coração, para a gente estar aqui hoje dizendo, Senhor Jesus, se o Senhor tem procurado alguém diante desta geração, Jesus, se o Senhor tem procurado alguém, Pai, capacita no Senhor para que venhamos parar de pensar em nós mesmos, para que venhamos parar de pensar somente no nosso benefício, somente nos nossos problemas, Senhor, mas usa-nos, ó Deus, porque, irmão, se eu te perguntar aqui, quem quer se parecer com Jesus, digita aí no chat. Você vai falar, eu quero, irmão, eu não tenho dúvida disso. Quem quer se parecer mais com Jesus? Quem quer se parecer com Jesus? Certamente você vai no chat e responde, eu quero. Eu quero. Tenho orado tanto ao Senhor, irmãos, e tenho falado, Senhor, eu quero me parecer com Jesus, eu quero ter meu caráter transformado. Eu quero que os meus olhos maus, eles olhem de maneira diferente para esse mundo, Senhor. Eu quero ter um olhar espiritual, eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero estar sensível a isso. Eu tenho orado ao Senhor estas coisas, irmãos. Só que parecer com Jesus, irmão. Será que eu quero morrer como Jesus morreu? Será que eu quero ser castigado como Jesus foi? Será que eu quero ser cuspido como Jesus foi? Será que eu quero ser traído como Jesus foi? Será que eu quero, irmão? Será que é isso mesmo que eu quero? Porque eu disse, eu quero me parecer com Jesus. Ei, Jesus, aí Deus começou a me levar a situações no qual Jesus, ele vai e diz, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Porque Jesus estava diante de uma situação, irmão, que eu pergunto agora de novo, será que eu quero isso para a minha vida? Será que de fato o meu encargo pela igreja, pela obra de Deus, está nesse ponto? E aí eu olho para mim mesmo e falo, Senhor, livra-me de mim mesmo. Livra-me de mim mesmo, Jesus, livra-me de mim mesmo. E aí novamente eu volto lá em Davi, novamente eu volto naquele homem no qual tinha ali um coração alinhado ao coração de Deus. Por quê, irmão? Porque essa reflexão, essa percepção é para nós como igreja, é para aqueles que Deus colocou para caminhar contigo, irmão. É para aqueles que Deus já confiou, não importa se é um ou se são 100. Mas existe algo da parte de Deus que Deus quer fazer por nós, que Deus quer revelar em nós. Quando eu falo aqui, irmão, 10 mandamentos da célula, eu quero que você pegue papel e caneta, porque nós vamos falar desses 10. Mas eu estou falando de algo, irmão, que nós possamos ter temor diante daquilo que Deus está colocando em nossas mãos. E nós venhamos olhar para isso, mas não como uma mera dica, irmão, porque a gente não precisa de dica no reino de Deus. Mas a gente precisa de um joelho dobrado, a gente precisa de sede, nós precisamos de fome, nós precisamos de ativação do Espírito na igreja, de dom profético, de uma fé inabalável. Nós precisamos, irmãos, de uma palavra criativa, nós precisamos de ousadia, nós precisamos de mãos estendidas, tocando, curando, declarando aquele que nos chamou. Ei, irmão, é aquele que te chamou.
Deixa eu te falar algo, existe uma diferença muito grande, aquele que experimenta do Senhor e aquele que apenas fala do Senhor. Eu falei que liberei o Equibala aqui, irmão, para que todos tenham acesso, porque eu disse para o Senhor, eu disse assim, Senhor, existe uma diferença em falar que Pedro andou sobre as águas, do próprio Pedro dizendo, eu andei sobre as águas. Eu percebi no Senhor, irmão, que é diferente eu falar, Pedro andou sobre as águas. Vai nos comentários aqui, irmão, eu falar que Pedro andou sobre as águas, é bênção ou não é? Testemunhar esse milagre que Deus fez e chama Pedro para fora do barco e Pedro anda sobre as águas, é tremendo ou não é, irmão? É uma bênção ou não é, irmão? Sim ou não? É bênção, irmão. É bênção. Falar da palavra de Deus é bênção demais. Mas eu percebi, irmão, que se for Pedro falando, eu andei sobre as águas, existe um peso de glória diferente. Quando você experimenta de algo da parte de Deus, o experimento ele vem com uma dose de autoridade do reino de Deus sobre a sua vida. Eu comecei a clamar ao Senhor e disse, Senhor, eu quero experiências tão profundas quanto os apóstolos lá em Atos. Eu quero experiência, Senhor, tão profunda contra aqueles homens, aqueles que chamados pelo Senhor e estavam manifestando ali, alcançando a casa de Cornélio e ministrando, e todos se convertiam, e todos eram cheios do Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero viver experiências tão profundas. E aí o Senhor disse para mim exatamente isso que eu estou te falando agora, porque, irmão, se nós queremos a autoridade do reino para viver isso, nós precisamos de experiências com Ele. Nós precisamos de fato, irmão, consagrar a nossa vida para ter isso da parte de Deus. O meu convite para você, irmão, é jejum coletivo, para com Goié, para com essa comunidade. O meu chamado para você, irmão, é fome e sede pela palavra de Deus numa intensidade que você nunca teve antes. Eu não tenho dúvida disso. E aqui, irmão, nós temos a parte que nós introduzimos e dizemos a respeito daquilo que Deus é, daquilo que Deus quer. E quando a gente olha isso, o que eu quero te dizer para você, irmão? O primeiro mandamento. Quando se fala de célula, de um pequeno grupo, a célula é a base da igreja. Anota isso, irmão. Anota isso porque você precisa checar no seu dia a dia. A célula é a base da igreja. Quando eu digo que a célula é a base da igreja, a célula não é somente uma parte da vida da igreja. Nem pode ser confundida com dezenas de outros departamentos que existem na igreja. A célula é a vida da igreja. Logo quando a célula existe apropriadamente, todas as outras estruturas elas se tornam secundárias. Consegue entender isso, irmão? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você tem departamentos na igreja, você tem um departamento de louvor, de jovens, dos varões, das irmãs. Se você tem os departamentos, irmão, você precisa dar muita atenção para o que eu estou te falando aqui agora. Porque isso aqui, e aí eu introduzi como mandamento para você ter um temor, para que você tenha uma seriedade naquilo que eu estou te falando aqui agora. Porque quando se fala de célula, uma célula funcional, um pequeno grupo funcional, ele é a base da igreja, ele é a base. É o agrupamento daqueles irmãos na casa, é a base. Amém? Número 1, a célula é a base da igreja. Vou te dar agora o número 2. O número 2. Anota aí, número 2. Digita aí o número 1 para quem não anotou. Manda nos comentários. O número 2. Na célula, não permitiremos uma célula com mais de 15 pessoas sem se multiplicar. Você que é pastor, você que é supervisor, você que lidera um grupo de pessoas, entenda isso. Não permita que uma célula com mais de 15 pessoas sem se multiplicar, tá? A tendência de uma célula que não se multiplica é a estagnação. Já falei disso em outras vezes. É a assiduidade, né? A assiduidade cai. O que é assiduidade, pai? É a participação na célula. Se você tem um grupo de pessoas, com 15 pessoas, e você não levar a multiplicação, ela desce ladeira abaixo, irmão. A célula esfria, os irmãos começam a faltar, você não percebe quem faltou.
Você não consegue fazer um acompanhamento contínuo, você não consegue investir, não consegue consolidar, não consegue discipular. Então tem que ser um processo muito rápido entre comunhão, edificação, evangelismo, multiplicação. Tem que ser um processo muito contínuo, muito intenso, irmão. O descanso do Senhor, ele está lá na comunhão, que é o próximo ciclo. Você começa descansando, vai criando, vai fazendo em comunhão, depois você edifica na edificação, trabalha mesmo, vem os frutos em evangelismo, faz a multiplicação em um mês e você entra num processo de descanso em comunhão de novo. Então, irmão, nesse segundo mandamento, você precisa entender isso. Entender o quê? Não há como todos participarem do compartilhamento da palavra se existe um grupo muito grande. A reunião, ela se torna apenas um evento qualquer. Já não há mais apacentamento adequado. Os membros, eles ficam acomodados. E eu quero ir para o mandamento número 3. Anota. Vou repetir, tá? 1, 2 e 3. Anota aí. Número 1. A célula é a base da igreja. Número 2, não permitiremos uma célula com mais de 15 pessoas sem se multiplicar, tá? Número 3, anota, não permitiremos que uma célula se embriague consigo mesma. Não permitiremos que uma célula ela se embriague consigo mesma. Parro, explica melhor isso. O que é esse mandamento número 3? O que é se embriagar consigo mesmo? Irmãos, células que ficam apenas olhando o próprio umbigo, olhando só para ela, benefício próprio, estão condenadas ao fracasso. Se não há intenção de ganhar os perdidos, então a célula perdeu a razão de existir. Amém? Pronto, é isso, falei. No dia 1 da célula, mesmo na fase de comunhão, eu já declaro isso. Nós existimos por algo. Por que uma célula existe, irmão? Escreve aí, ó. Para ganhar o perdido. Pronto, falei. Equibalo para os dias de hoje, irmão. Equibalo para os dias de hoje. Discípulos de Jesus com convicção. A célula existe para ganhar vida. A célula existe para ganhar vida. Amém? Se a célula perdeu o princípio que é ganhar vidas, que é ganhar o perdido, perdeu a razão de existir, tá? Então a gente não permite que uma célula se embriague consigo mesma. Mandamento número 4, irmão, anota. Eu vou abrir aqui no finalzinho para a gente conversar, tirar dúvida caso você tenha, tá? Mandamento número 4, não permitiremos que uma célula fique mais de um ano sem se multiplicar. Eu já falei disso numa outra aula nossa aqui. Não permitiremos que uma célula fique mais de um ano sem se multiplicar. Pai, não se multiplicou. Muda anfitrião, pega um grupo que não se multiplicou com outro que não multiplicou, faz uma junção, multiplica ele ali em 2 grupos novos. Alguma coisa precisa ser feito. Nós que estamos puxando isso, nós que estamos envolvidos com isso, nós temos que fazer alguma coisa a respeito. Amém? Temos que fazer alguma coisa a respeito para esse novo ciclo, para esse novo momento. Então, o mandamento número 4 da célula é não permitiremos que uma célula fique mais de um ano sem se multiplicar. Nós faremos tudo ao nosso alcance para monitorar o crescimento da célula. Se for preciso, trocaremos anfitrião, trocaremos de líder, mudaremos o bairro, até inseriremos nela membros de outra célula, não tem problema. A gente junta 2 em 1 e multiplica. E multiplica, mas algo precisa fazer, algo precisa acontecer. Amém, irmão? Estão comigo? Dentro de tudo isso que nós estamos falando, o que eu quero destacar aqui? Eu quero destacar, irmão, o mandamento número 5. Qual que é o mandamento número 5? Não fecharemos céu. Você pode declarar isso com as suas palavras? Deus declarou, haja luz, haja luz. Irmão, você consegue declarar isso? Não fecharemos células. Essa é a sua oração diária. Você que puxa, você que é pastor, você que é líder de célula, você que está começando algo novo, um projeto embrionário, você já tem que começar declarando, já para quem quiser ouvir. Para o inferno ouvir, não fecharemos células. Não fecharemos células. Senhor, nós não fecharemos células. A porta do inferno não suportará. A porta do inferno não suportará a igreja de Jesus. Não conseguirá manter a igreja de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém? As portas do inferno não prevalecerão. As portas do inferno não prevalecerão, em nome de Jesus. Irmão, você está gostando, deixa o seu like. Se você não deixou, é importante. Esse é o mecanismo do YouTube para alcançar mais gente, tá? Mandamento número 5. As portas do inferno não prevalecerão. Não fecharemos célula. Mandamento 5, tá? Mandamento 5 é: não fecharemos células. Em outras palavras,
as portas do inferno não prevalecerão. Para nós, irmão, o fechamento de uma célula significa uma derrota, tá? É uma derrota, né? Não fechamos células, nós não fechamos, tá tudo bem, fechamos células. Não, irmão, não. É uma derrota, nós faremos de tudo que for possível para salvar uma célula e levar ela a se multiplicar. Por isso que eu falo tanto de multiplicação, porque nós capacitaremos o líder, mudaremos de casa, o anfitrião, nós vamos fazer tudo isso. É uma hipótese que não deve ser considerada, tá? Não deve ser considerado no nosso e-mail. E eu vou para o mandamento número 6. Aleluia! Tá gostando, irmão? Meu Deus, que é isso? Eu tô amando estar aqui com vocês hoje. Tô sentindo negócio aqui que tô com vontade de entrar dentro do computador. Um negócio muito foda da parte de Deus. Muito apaixonado pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo encargo. Obrigado. Oh, Jesus. Obrigado por me renovar de dentro para fora, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por renovar a força desde 2016. 7 anos. E o Senhor fez algo tão precioso nessas últimas semanas, irmão. Você não faz ideia. Algo tão precioso no meu coração. Depois desses 7 anos, o Senhor falou, vou renovar esse ciclo aí. É um novo ciclo, é um novo momento. É um novo momento que o Senhor me deu e um ciclo novo. E, de fato, eu confesso que da parte de Deus, tá? Não da parte do João, porque o João não tem nada a oferecer, mas da parte de Deus, nós somos uns privilegiados por estar aqui. De verdade. Acredite, irmão, nós somos privilegiados por estar aqui. Somos privilegiados da parte de Deus estar aqui. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado. Irmãos, é o seguinte. O mandamento número 6, tá? Nós não permitiremos uma célula sem líder em treinamento. Da parte de Deus, para esse nosso pequeno grupo, é que a gente não vai permitir mais uma célula sem líder de treinamento. Não vamos permitir. Não vamos cessar o jejum, não vamos cessar as orações. Não vamos cessar, irmão. Não vamos cessar de sentir cheiro da parte de Deus. Deus quer um líder em treinamento? Me mostra o cheiro. Me mostra o cheiro de quem é. É que nem o profeta sendo enviado lá. Samuel sendo enviado, escolhendo o do Senhor. Porque o Senhor escolhe, irmão. Enviou lá na casa de Jessé para escolher o próximo rei. O profeta é esse. E Deus falou, não, eu não escolho segundo os olhos do homem. Eu não escolho. Não. Mas deixa eu te falar uma coisa, o Senhor escolhe. Líder em treinamento, o Senhor escolhe. Não permitiremos uma célula sem líder em treinamento. Irmãos, as suas células, hoje, todas elas têm líder em treinamento? Sim ou não? Digita aí, sim ou não? Nós não vamos permitir mais isso. O líder em treinamento é o DNA da célula. Ele vai reproduzir exatamente o padrão da célula. Se fizermos uma multiplicação sem que um líder tenha sido treinado, o DNA não vai ser transferido. E, consequentemente, a nova célula ela poderá reproduzir uma visão de forma errada, irmão. Por isso, o mandamento número 6. E a gente vai para o mandamento número 7. Qual que é o mandamento número 7? Mandamento número 7. Não permitiremos que uma única célula se transforme em congregação. Amém? Não permitiremos que uma célula se torne congregação. Não permitiremos que uma única célula se torne congregação. Uma congregação, irmão, ela será formada por um grupo de células numa determinada região. Mas nunca por uma única célula que se recusou a se multiplicar, tá bom? Uma célula que se recusa a multiplicar é como um grão de mostarda que vira árvore, uma anormalidade. É uma anormalidade. Se você tem um grupo de pessoas, se você tem célula, você precisa checar, irmão, checar se não quer multiplicar, porque se não quiser multiplicar, precisa agir rápido, tá bom? Precisa agir rápido, porque isso não é normal. E o nosso mandamento é esse, não permitiremos que uma célula se torne uma congregação. E eu vou para o mandamento número 8 com você agora. Mandamento número 8. Não permitiremos atividades que concorram com as células. Porque assim, irmão, no geral, as pessoas elas preferem os grandes eventos às reuniões da célula. Apesar de considerarmos isso absolutamente natural, não permitimos que outras atividades concorram com as reuniões das células. Tá bom?
As pessoas, elas preferem os grandes eventos às reuniões da célula, nós já sabemos disso. Mas eu e você, qual é o nosso papel? É não permitir que outras atividades concorram com essas reuniões. Mandamento, tá? E por que eu trouxe no contexto de mandamento, irmão? E eu introduzi as ordenanças, as leis, porque o povo, irmão, e por que eu trouxe Davi? Porque assim, por que eu trouxe Isaac? Isaac prosperou porque tá escrito, irmão, tá lá em Gênesis. Isaac prosperou por aquilo que Abraão fez, tá aqui, ó. Quiser ler, eu leio para você também, ó. Deus tem falado muito no meu coração, mas muito mesmo, muito, muito, muito. Aqui, ó. Vou ler. Pensa demais. Oh, Jesus maravilhoso. Tá escrito, irmão. Olha isso aqui, ó. Isaac na terra dos filisteus. Isaac na terra dos filisteus. Olha o que tá escrito, ó. Ó. Tá dizendo assim, ó. Gênesis 26:1, irmão. Anota aí. Gênesis 26:1. Sobreveio fome na terra. Fala, fome na terra. Fala não, escreve, fome na terra. Nós estamos no culto, nós falamos, fala, fome na terra. Fala para o irmão do lado, fome na terra. Nós aí escreve. Escreve aí, irmão, fome na terra. Fome na terra. Sobreveio, ó, Gênesis 26:1. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaac foi a Gerar encontrar-se Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e serei com você e o abençoarei. Deus dá a ordenança e depois diz, serei com você e o abençoarei. Porque a você e a sua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Ele vai abençoar Isaac pelo juramento que ele fez a Abraão. Mas olha o que continua dizendo no versículo número 4 agora. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas no céu e darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e minhas leis. Amém? Como é que Deus move, irmão? Como é que Deus move? Deus move quando você quer, irmão. É abençoado, é salvo, tudo isso em Jesus, irmão. Mas se você tem pedido uma sacudida, você tem pedido algo maior da parte de Deus, irmão, pega isso que eu estou te falando aqui hoje, de verdade. O Senhor está dando luz, o Senhor está dando direção para nós, como equibalos, como igreja de Jesus. Por que eu estou te falando isso? Porque eu estou falando de mandamento. Irmão, às vezes eu vou falar com o pastor fala assim, pá, mas eu posso fazer do meu jeito? Qual que é o seu jeito? Eu vou fazer 5 mandamentos, os outros 5 eu não faço. Irmão, como você achar melhor. Aqui não é orgânico, você pode fazer. Pode fazer, irmão. Só que depois o irmão vem e fala assim, mas isso não está dando certo. A célula não multiplicou, agora estou dando problema com os irmãos. Aí eu não te falei, irmão, é que nem a única maneira de um filho ser abençoado, existe bênção na vida do filho, né? Como é que é? O filho é abençoado quando obedece os seus pais, né? A palavra de Deus diz que prolonga os dias dele na terra, quando ele obedece os pais. A única maneira da Eloá de 7 anos ter sucesso, ou melhor, a única maneira da Eloá ter os meus resultados hoje, com a sabedoria, com o conhecimento, com aquilo que eu carrego de 39 anos, a única maneira dela ter os resultados do pai dela de 39 anos, ela mesmo tendo 7 anos, ela é obedecer naquilo que eu falo para ela. Se eu falar, agacha, ela agacha, levanta, levanta, banho, liga, desliga, seca, faz isso, faz. Irmãos, se a gente for falar e o filho obedecer na risca, ele prospera demais. Imagina uma criança de 7 anos tendo o mesmo resultado da Joyce de 38, do Hamilton de 66. Irmão, se eu pegar a sabedoria do Hamilton, eu tendo 39, eu amo conversar com pessoas que são mais maduras do que eu. Tem sabedoria nisso, tem obediência. Irmão, então eu estou falando 10 mandamentos das células, por que eu separei essa aula para nós, irmãos? Para que você entenda o que eu levo com seriedade naquilo que construo. O que para mim eu não negocio, irmão. Existem coisas que eu não negocio, existem coisas que eu negocio. É para fazer célula, é para fazer oferta, não é para fazer oferta, é assim, assado, a dinâmica da célula em 1 hora, é para fazer quantos minutos em cada parte. Fala, irmão, deixa o Espírito conduzir. Deixa o Espírito liderar. Perceba a movimentação do Espírito Santo no ambiente.
Tem hora que você vai ter que fazer uma hora de louvor, irmão, para quebrar potestade, para quebrar principado, para fazer o céu abrir e descer. Tem hora que você vai ter que começando não fazendo graças, obrigado, graças te dou, Deus, mas é dizendo, Deus, guarda minha família agora que eu vou entrar em batalha nesse lugar aqui. Vou expulsar todos os demônios, vou expulsar todos os espíritos de doença desse lugar. Eu vou expulsar aqui, vou começar essa reunião expulsando o espírito de prostituição, vou começar essa reunião expulsando os espíritos malditos que escravizam a vida dos meus irmãos, pensar trabalhar de escassez, de miséria. Eu vou expulsar isso aqui agora, eu vou começar a reunião dessa forma. E tá tudo certo, irmão. Mas existem coisas daquilo no qual o Senhor entregou que eu não abro mão. Eu estou finalizando, te dando uma percepção, irmão. E se você está gostando, deixa o seu like, não tá dislike, tá? Você entendeu, irmão? Então, quando eu falo mandamento, eu estou falando aqui o número 9. Qual que é o mandamento 9? Não permitiremos que uma célula fique sem supervisão. Não permita isso, irmão. Não permita isso. Muitas vezes eu vou e coloco pessoas para já liderarem, para já assumirem, para já amadurecerem no Senhor, mas eu caio para supervisão, para supervisionar, para direcionar, para acompanhar. Isso é importante para nós, importante para você. Então, 9, não permitiremos que uma célula fique sem supervisão, irmão. Por quê? Porque todo líder deve ter sobre si uma autoridade. Alguém que não admite estar debaixo da autoridade também não está qualificado para exercer a autoridade. Isso é proteção para o rebanho, irmão. Se você não consegue ser liderado, eu estava conversando com um pastor hoje que eu liberei para ele a comunidade, e aí ele fez o pagamento no boleto, demora 3 dias para cair, eu falei, vou liberar agora para você, irmão, segura aí. E aí ele falou, irmão, é você que manda, se quiser liberar agora é agora, se quiser liberar daqui 3 é 3, se quiser liberar, é você que está no controle. Irmão, se você não souber ser liderado, o problema não é liderar, não. O problema é ser liderado com um espírito soberba. O nosso crescimento na igreja não é um crescimento para cima, é um crescimento para baixo. É um crescimento de joelho, irmão. Quanto mais a gente cresce, mais humilde, porque o humilde jamais vai ser humilhado. E o chamado de Deus para nós é para com a humildade. Jesus quer nos levar à humildade do reino. A humildade do reino, irmão. Se sentir incomodado com algo que estão dizendo a seu respeito, irmão, é reputação. Vai ficar defendendo reputação? Jesus defendeu reputação, irmão? Jesus defendeu reputação? Mas como ovelha calada, foi para o matadouro. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vou fechar no mandamento 10, tá? Não permitiremos pregadores de fora na célula, tá? Aí todo mundo fala, mas eu permito. Meu irmão, não permitimos pregadores de fora na célula. Não é esse o objetivo. O objetivo na célula é compartilhamento de palavra. É aquilo que o nosso pastor falou no domingo. A gente anota, a gente recebe o esboço do domingo. Alguém fica responsável em compartilhar a palavra, levanta os principais pontos e leva para a célula compartilhar em cima daquilo no assunto no qual estamos falando. Se sair do assunto, tem que trazer de volta. E se alguém falar alguma coisa, é glória a Deus, irmão, mas me fala onde é que está isso na Bíblia. E fazer uma leitura bíblica para com o grupo. Esses são os 10 mandamentos da célula, tá? Uma noite muito especial. Me sinto muito honrado estar aqui com os irmãos. Muito honrado. E que o Senhor Jesus Cristo seja louvado, tá bom?